Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, tá? A gente mais um dia aqui. Hoje é domingo no pé do cachimbo, né? Domingo, quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrer. Estar ao teu lado. Você conhece essa música, pessoal? Então, hoje é domingo, tá? Ou então a música de Tim Maia, né? Como um dia de domingo, faz de conta que ainda é cedo. Tudo vai ficar por conta da emoção. Da emoção, tá? Então, hoje é domingo, tá, pessoal? Graças a Deus, mais um dia a gente aqui. Eu sei que a maioria aqui é religioso, tá? Estão tudo indo para os seus templos, as suas, tá? A maioria deles estão assim, tá? Porque é a maneira como as pessoas estão funcionando, pessoal, tá? Foi a maneira que já há mais de 2000 anos, né, pessoal? Foi colocado na consciência das pessoas. Então, todo mundo tem esse comportamento, né? Domingo eles vão para aquele que é mais religioso, tá querendo se espiritualizar, eles vão para os grupos, os templos dele, tá? Ainda dormindo, mas eles sabem que tem algo espiritual, existe um Deus, tá? Então isso é muito importante. Mas qual é o meu trabalho aqui, pessoal? É trazer a alusão à sua consciência de que espiritualidade não tem nada a ver com isso aí. Como é, irmão Samuel? É isso que você ouviu. Não tem nada a ver. E é difícil, tá? Porque eu já tenho falado aqui de espiritualidade, o trabalho da espiritualidade. O trabalho da espiritualidade é você cuidar dos pensamentos, das suas vibrações, do comportamento, das suas atitudes. Isso que é espiritualidade, pessoal. Mas os textos, né, que Cristo, né, deixou aqui, os discípulos também, texto ensinando sobre essa espiritualidade, como a gente tem que se comportar, como a gente tem que lidar, falar. Então, tem tudo isso na escritura, na Bíblia, né, que a maioria desses religiosos usa, tanto o evangélico, o católico, o espírita, eles usam essas escrituras para trazer alusão do comportamento humano aqui. Então, isso que é espiritualidade, tá, pessoal? Então, se você tem problemas emocionais, tem coisa não sei o que, pode refletir isso no seu corpo como doença, tá? Então, às vezes, quando você faz uma terapia, né, você coloca aquilo para fora, então pode solucionar o problema de fibromialgia, problema dor nos ossos, na coluna, tá? Problema de junta, né? Junta tudo e joga fora. Então, todos esses problemas têm uma tensão, têm uma frequência, tem uma energia ali, pessoal. Vocês que são do meu canal, vocês precisam aprender isso, tá? E o que é que a gente está trabalhando? A gente está estudando essas coisas para colocar isso na nossa vida, para que doenças, coisas não aconteçam no nosso corpo, a gente se sinta bem, entre numa vibração. Então, essa vibração faz com que a gente tenha proteção de muitas coisas, pessoal, que a gente não vê com esses olhos. Proteção de espírito, proteção de bactéria, de vírus, tá, pessoal? Porque tudo está aí. Mas se você está com o campo aberto, todas essas coisas vêm. E o pior de tudo é a sua mente, tá
pela concepção, a sua mente criar coisa que pode adoecer o seu corpo. Eu já falei isso aqui, tem vários vídeos aí que eu falei sobre isso, pessoal. A somatização, não sei, eu já falei muitos aqui desse vídeo aqui, tá? Então, vocês que são do meu canal, não pode ter essas coisas. Eu sempre aconselho que tem problemas emocionais, né, que não procuram a terapia. Você já viu falar aqui que os terapeutas eles estão fazendo o trabalho da espiritualidade? Mas eu sei que aqui no meu canal tem muita pessoa com esse tipo de pensamento religioso, tá? Eu sei muito bem disso, pessoal. Então, por isso que eu tô devagarzinho, tá? Sempre devagarzinho, para que não tire a fé dela, tá, pessoal? A fé dela é importante, mas que ela comece a entender que espiritualidade não tem nada a ver com essa religiosidade aí. Então, por isso que eu estou trabalhando devagarzinho isso, tá? Para que não é para matar a fé dela, é para fazer com que a fé dela aumente e ela comece a ter a compreensão do que é espiritualidade. Então veja que não é um trabalho fácil, tá, pessoal? Porque algumas pessoas podem se escandalizar, pessoal. Eu sei disso pelas algumas coisas que eu falo aqui. Eu tenho compreensão disso, então eu tô com calma, trabalhando, mostrando, tá? Algumas já começaram a entender o que é isso, o que é espiritualidade, né? Algum ainda entende, mas ainda não consegue deixar as coisas religiosas. Mas é isso, existe um tempo, né? Que ela vai ver, perceber que aquilo não faz mais sentido, tá? É o que a gente tá falando aqui, falando aqui, né? O sentido da vida, tá? Então ela vai colocar outras coisas que vai dar sentido à vida a ela. Então, por isso que tem que ter um maior cuidado, tá? Então, pessoas que têm problemas emocionais, então tem que procurar uma terapia, uma pessoa que conversa, principalmente um terapeuta energético, para cuidar dessa camada energética, a emoção, os pensamentos que você... Fica tudo no seu campo, pessoal. Tá? Então, você vê que é um trabalho complexo. Que enrascada eu fui me meter, tá, pessoal? Que enrascada foi essa? Mas o pior é que a gente se sente bem, tá, pessoal? A gente que tá desperto, a gente se sente bem falando de espiritualidade. Você vê que é uma coisa de Deus mesmo, né, pessoal? Para o cidadão não desistir, porque a dificuldade vai vir, tá? A dificuldade vem, então ele já coloca esse ânimo, como é que se diz? Esse prazer dentro da pessoa, tá? Porque senão é uma enrascada, tá, pessoal? É uma enrascada que eu tô entrando, tá? É fazer com que essas pessoas entendam o que é espiritualidade, sem ela perder a fé dela e ela deixar a religiosidade aí, pessoal. É difícil, tá? E você vê que tem ainda pessoas no meu canal que elas estão apegadas ainda. Você vê que tem pessoas do meio da que fala de expansão da consciência, ele não entende se não fazer coisas religiosas também. Por mais que ele esteja estudando coisas, dessas coisas de somatização, né? Essas coisas da espiritualidade, né, pessoal? As pessoas que estão, mas porque eles eram de grupos assim, eles estão. A gente já está tão acostumado, pessoal, para largar isso é difícil. Eu entendo, tá, pessoal? Eu entendo vocês, tá? Sem problema nenhum. Então, devagarzinho a gente vai trabalhando para fazendo com que essas pessoas entendam o que é o trabalho da espiritualidade, o que é espiritualidade, que não tem nada a ver com essas coisas religiosas. Tá? Devagarzinho, né, pessoal? É isso, não tem o que fazer, tá? A mente de todo mundo aí foi inundada por essas concepção que existe aqui nessa realidade. Então,
A gente agora vai ter que ir trabalhando, tá, aos poucos, tá? Fazendo a pessoa entender essas coisas, tá? Tem umas que vai demorar bastante, tá? Ela vai seguir com o pensamento dela religioso. E a gente tem que ter cuidado com essas pessoas, porque elas acreditam, tá, em Deus, na espiritualidade, mas da forma que foram passada, que a maioria entende, tá, pessoal? Não da forma que a espiritualidade quer que você entenda. Mas é isso. Então, a espiritualidade está tendo paciência, teve paciência comigo. Então, vai ter paciência com você. Então, vai sempre esperar que você entenda. É o que a gente está estudando agora. O que é o sentido, o que é ter um sentido da vida e e por que temos que entender esse sentido da vida. Então, a gente tem que entender. Tem que trazer a nossa consciência para a gente tomar consciência. Por isso, o meu trabalho todo aqui é para a gente tomar consciência. Eu, você, várias pessoas que estão ouvindo essas coisas da espiritualidade. Tá, pessoal? Estou dando essa introdução aqui porque eu vejo que ainda tem muitas pessoas do meu canal religiosas, tá, pessoal? Alguns místicos, alguns religiosos, tá? Eu entendo isso, tá? Eu acredito no mundo espiritual, né? Por isso que eu estou falando para vocês. Mas as pessoas ficam nesses coisa de muito místico, tá, pessoal? É Deus, ai meu, sabe? E isso você fica propenso a Matrix colocar medo em você. Ai, vai cair aí o Trisátana, vai matar tudo. Então, acontece isso. Então, o pastor lá falar que chegou o fim do mundo agora que vai acabar tudo. Então, vocês entram nessa. Isso vocês concebem na sua, no seu campo mental. Isso começa a influenciar emocionalmente você. O medo, né? Só é coisa para dar medo, tá, pessoal? Nunca é coisa boa. Você vê que é notícia e as pessoas gostam de espalhar mais o medo. Que gosta de ver as pessoas em pânico, né? Descontrolada, né, pessoal? É incrível, né? Notícia boa que vai. Ó, aqui o trabalho da espiritualidade aqui que eu estou fazendo. Trazendo essa frequência aqui. Ninguém quer espalhar esses negócios bons, tá? Agora surge uma notícia aí. Vai cair agora ali, ó. Vai acontecer isso aí, ó. Tampere vai invadir lá, vai jogar uma bomba. Você vai ver como essa notícia vai ser espalhada, pessoal. De uma hora para outra todo mundo está sabendo. É assim, pessoal. É assim que as pessoas estão se comportando. Eu sei disso, tá? Eu sei, tá? E o que chama atenção para vocês também, clicar no vídeo, essas coisas, esses camaradas sabem, é por isso que eles colocam isso. Por isso que eles fazem vídeo sobre isso. Para querer receber like, view, para ganhar dinheiro, né, pessoal? Chamar atenção. Então, tudo isso essas pessoas não sabem o que estão fazendo. Estão dormindo em berço esplêndido. Tá tudo ficar pensando em dinheiro, em like. E a gente tem que entender isso, tá, pessoal? É a consciência dessas pessoas que estão assim. É isso, tá, pessoal? Agora, depois de eu dar uma introdução dessa, porque eu preciso explicar sobre isso, tá, pessoal? Porque pessoas que tiverem com esses problemas, tá, pessoal? Somatizando coisa no corpo dela, no caso de pensamento, de sentimento, ela possa entender. Eu tenho vários vídeos falando sobre isso. Eu vou ter que falar de novo, tá? Vou gravar vídeo falando, explicando sobre isso de novo, para as pessoas entenderem. Porque eu sei que aqui no meu canal tem muitas pessoas místicas,
religiosa, tá, pessoal? Todas essas situações, eu entendo. Tá bom? Depois de dar essa introdução, vamos lá para o nosso tópico, que a gente está falando sobre o quê? Sobre o que é, né? O que é ter o sentido da vida. Então, pessoal, né, a gente já vai para a quarta parte, né? Quarta parte, nossa. Tá rendendo também essa novela, né, pessoal? Vocês gostam de assistir novela? Então, fica aqui, já estamos na quarta parte. Então, desse tema, o que é ter um sentido da vida? E por que temos que entender o sentido da vida? Então, a gente está estudando sobre isso, a gente falou isso na primeira, segunda, terceira e vamos falar agora a quarta parte, né? Mas o que é que a gente viu aí na primeira, segunda e terceira? Ele fala, o sentido da vida é um questionamento que a consciência se faz durante a sua existência humana. Ponto. Ponto, né? Fazer igual as professoras de plantão aí, que eu sei, tá? Então, ponto. Então, ele está dizendo que o sentido da vida é quando sua consciência começa a fazer questionamento. Porque às vezes sua consciência vai perceber que você está fazendo coisa que não está lhe trazendo satisfação nessa existência humana. Então, você não está no seu propósito de vida. A sua consciência vai perceber um certo momento. E aí você vai entrar nesse questionamento consciencial. Então, esse é o momento que você está buscando esse sentido da vida, em ter um sentido da vida aqui, nessa realidade física. Porque a pessoa pode ficar entediada, tá? Isso aqui eu só durmo, levanto e como, vou trabalhar, aí vou no banheiro, aí tal, aparece doenças, aparece problema, aí eu digo, qual é o sentido de eu estar fazendo isso aqui? Entende? Então, sua consciência vai começar a perceber. Porque às vezes a gente é empurrado pela matrix, a sociedade, a religião, para fazer coisas. Mas às vezes você está fazendo coisa que não tem sentido para a sua vida. Então, quando você começa a questionar, então o sentido da vida é isso. É você questionar, é um questionamento que a consciência faz em sua existência humana, que passa pelo questionamento filosófico. Então, todas as pessoas usam a filosofia, porque a filosofia são perguntas para a gente saber coisas. Por exemplo, uma pergunta filosófica consciencial. Da onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Você já fez algumas dessas perguntas, pessoal? Ou não? Eu acho que a maioria aqui que estão procurando essas coisas espirituais, tá, pessoal? Que vem assistir meu canal, ela está procurando, porque ela está procurando resposta, tá, pessoal? Entende? Então, a resposta está dentro de você, tá? Essa resposta consciencial está dentro de você. Então, o que é que eu estou sendo aqui? Eu estou sendo um espelho para mostrar a resposta que está dentro de você. Então, eu estou colocando essa resposta que está dentro de mim para fora, eu estou me tornando um espelho para você. Você também, tá? É um espelho para mim. Entende agora, pessoal? Entende que eu falei lá aqui o que é o espelho, o que é ser um espelho espiritual? Tá aqui também um vídeo que eu falando sobre isso. Pessoal, eu tô dando vocês mastigado aí. Vocês são criancinha, eu tô mastigando a papinha, né? É igual como eu vejo minha filha aqui, né? Ela chega, machuca assim as verduras, tal, assim, picota
É um negócio para dar o meu neto aqui, pequenininho. Aí dá a papinha a ele. Então, porque vocês não podem engolir coisas grossas, não tem dentes firmes, né? Se dente de leite. Então, você vê como a gente tem cuidado com a criança aqui, natural, é a mesma coisa é a criança espiritual. A gente tem que ter cuidado, tem que amassar a papinha, né? Debulhar tudo devagarzinho aí. Tome agora. Oh, aí faz, a criança faz birra. Não, eu não quero ouvir, irmão Samuel. Eu não quero. Aí você fala muita coisa assim. Aí, então, e a gente tem que estar toda a paciência. Calma, calma, é só aqui. Isso vai ser bom para você. Vai nutrir a sua alma. Como aqui. Então a gente está sempre oferecendo à criança. É incrível, né, pessoal? As coisas naturais, ela reflete as coisas espirituais, tá? Eu vejo aqui a minha filha, né? O meu neto, ela tem que dar, porque ela não pode dar o feijão inteiro, as coisas, porque a criança ainda tem o dentinho de leite, né? Aí tem que dar papinha a criança. Não pode, senão ela se engasga, né? A criança pode se sufocar e, né, acontecer coisas trágicas. Então, pessoal, você vê que a pessoa adulta tem que ter consciência de como cuidar de uma criança. É a mesma coisa espiritualmente, tá, pessoal? Entende? Então, ele fala a respeito do propósito. Então você vai fazer perguntas sobre o seu propósito de vida e sobre o significado da sua existência. Então aquela pergunta filosófica que a nossa consciência faz: da onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? Então, qual é o meu propósito aqui? E aí você vai falar: então, qual é o significado de eu estar fazendo isso aqui? Para onde eu vou se eu fazer isso aqui? Então, são perguntas que surgem, tá? Então, isso, a sua consciência já está entrando nesse processo do sentido da vida, buscar o sentido da vida. Aí ele fala: assim passamos por uma quantidade incontável de tentativa para responder qual seria o sentido da vida. Então, você procura, no qual foram dados por diversas linhas de pensamento humano. Então, diversas linhas do pensamento humano, que é o quê? Como espiritualidade, né? Por isso que as pessoas estão buscando essas religiões, pensando que é a espiritualidade, que ele vai trabalhar a espiritualidade. E não é, pessoal. Tem grupos ainda aí que conseguem trabalhar a espiritualidade, mas eles nem sabem o que é espiritualidade. De uma forma religiosa ali, tá? Entende? Então, a espiritualidade, né, o pensamento e filosofia, né, que são os questionamentos, as perguntas conscienciais que a gente faz. É isso, pessoal. Eu tô aqui debulhando para vocês, para que vocês comecem a cair a ficha, tá? Algumas pessoas, tá, pessoal, já melhoraram, tá? Não estão mais em coisa religiosa, tá? Mas ainda tem ainda processos religiosos na mente, tá, pessoal? Precisa ir limpando, mas com o tempo, tá? Com o tempo você vai percebendo essas coisas, tá? Aqui nessa realidade, tá, pessoal? Porque é difícil mesmo, pessoal. A gente agora aí, ó, os religiosos, se ele não ir para domingo para o templo, né, para ele chegar lá cantar, tal, não sei o quê, se ele não ir lá para o templo, ele diz que acha que está afastado de Deus. Mas isso é uma concepção, é um nível que aquela consciência de a gente precisa entender, pessoal. É normal a pessoa ter esse comportamento, tá? Aí a gente falou isso na primeira, não foi? Na segunda, na terceira, e agora a gente vai para a quarta. Então, ele é a quarta parte, pessoal. Ele fala: por isso é importante buscar o outro conhecimento
para que possamos viver de acordo com aquilo que lhe faz sentido. Então, por isso que agora a gente vai buscar outro conhecimento, não conhecimento que foram passados para a gente. Então, esse outro conhecimento é a boa nova do Evangelho. Então, é o Evangelho que é a boa nova. A gente vai buscar esse outro, como a gente se comportar, como a gente fazer. Então, a gente vai buscar esse conhecimento para quê, pessoal? Para que possamos viver de acordo com aquilo que lhe faz sentido. Então, a coisa que faz sentido é a gente viver de acordo com essas boas novas, com esses ensinamentos que foi trazido por Cristo pelos apóstolos, que vai trazer sentido para a nossa consciência. Porque o sentido, quem está procurando sentido de vida é a nossa consciência, pessoal. Entende? É ela que está questionando, buscando, por que eu estou fazendo isso? Então, as pessoas falam que você tem que ir todo domingo para lá, o templo lá, o culto. Então, quando você começa a questionar isso, e é a sua consciência já procurando sentido, porque isso não faz mais sentido para você. Entende, pessoal? É importante você entender isso. Aí ele fala, não faz sentido. O indivíduo precisa conhecer a si próprio. Então, conhecer a si próprio. Irmão Samuel, eu sei que eu sou. Eu sou aqui, ó. Eu sou Samuel, eu moro aqui. Então, você está apegado ao avatar que você tem aqui. Você não conhece a si próprio. Então, conhecer a si próprio é conhecer quem é você na verdadeira essência, a sua consciência. E poucas pessoas conhecem. Entende, pessoal? Então, se eu perguntar, quem é você? Da onde você é? Você vai falar que é o avatar, eu moro em Salvador, Bahia, eu sou Samuel, eu sou músico, eu sou terapeuta, eu sou músico no final de semana. Então, o que é que essa pessoa está atrelada? Está atrelada a seu avatar aqui nessa realidade. Mas essa é a sua verdadeira pessoa? É uma parte sua. É uma parte da sua personalidade, mas não é você. As pessoas só vão perceber isso, pessoal, quando ela sai do corpo, ela tem um EQM, ela tem essas experiências que os outros falam que é sobrenatural. Não tem nada de sobrenatural, tá, pessoal? É natural porque a gente é espírito. Entende? A gente é espírito. Mas foram escondido isso da gente, essas informações aqui. Tá? Por isso que quando as pessoas agora morrem ou tem essas, elas ficam surpresas por ela ainda começa a existir. Porque muitos pensam que não vai existir, principalmente os evangélicos, né? Ele diz que a gente vai dormir, não vai existir mais. Ele não entende, tá, pessoal? Quem não vai existir é o homem do desejo, então, é aquele homem do ego. Então, se eu falecer aqui, Samuel não vai existir mais, mas a minha consciência vai existir. Por quê? Samuel não vai existir? Porque é um nome dado para esse avatar aqui, esse avatar gordinho de óculos. Tá certo, pessoal? Então, se eu deixar desencarnar, né? O meu espírito sair, então, o que é que vai acontecer? Esse Samuel, essa casca, que tem o nome Samuel, porque quando eu nasci, né, da minha mãe, lá na maternidade, vocês nasceram na maternidade, tem gente que nasceram até em casa, tá? Depois que foram para a maternidade. Então, eu nasci na maternidade, chegaram lá, o que é que aconteceu? O médico, pá,
deu tapa na bunda, aí tá não sei o que, pegou, é um menino. Aí como é que vai se chamar a mãe, né? Minha mãe, como é que vai se chamar? Ah, Samuel. Então, esse avatar que nasceu aqui, tá? A minha consciência vai estar usando, ganhou um nome. Um nome na hora lá de registrar na maternidade. É assim que acontece, pessoal? Não é assim que acontece com você? Então, mas significa agora, essa é uma parte minha que eu estou usando nessa realidade. Mas significa que é a minha totalidade da minha essência? Não, pessoal. É isso que as pessoas têm que entender, tá? Mas eu tenho que parar aqui o estudo para explicar isso. Porque tem algumas pessoas que não conseguem ainda conceber isso. Porque às vezes não teve experiência, tá, pessoal? Como eu tive, né? Como algumas pessoas estão tendo experiência espiritual, ela é atrelada a essa casca. Então, a gente precisa entender também esse pensamento, tá? É normal, tá? Então, aí cadê? Onde que a gente parou? Aí ele fala. Aí ele diz que faz sentido. O indivíduo precisa conhecer a si próprio. Então, conhecer a sua essência. A, fun a como é que diz aqui? O fim, a fim de saber qual a direção que tomar cada pessoa é única e possui sua própria peculiaridade. Então, ele dizia, a fim de que a pessoa possa saber, né, o que é que ela veio fazer, porque a pessoa é única. Então, você tem um propósito de vida único para você e eu tenho um propósito único para mim. Então, por quê? Porque ele fala que cada pessoa é única e possui sua própria peculiaridade. O que é essa palavra peculiaridade, pessoal? É uma coisa íntima, pessoal da pessoa, da maneira que aquela consciência veio fazer aqui. Ela tem uma frequência, ela tem uma energia que ela veio deixar aqui, a marca dela aqui nessa realidade. Então é uma peculiaridade dela. Tá? São dons, são coisas que essa consciência veio estabelecer aqui nessa realidade. Então, peculiaridade, tá? Aí o que mais, pessoal? Somos todos diferentes em nossa história. Somos todos diferentes, tá? Você vê quantas pessoas tem, mas cada um é diferente um do outro. Ninguém igual. Porque Deus fez você original, pessoal. Você é original no universo. Aí tem muitas pessoas dizendo que a gente não vale nada, o ser humano é a última pacote do biscoito, né? Por que a gente é atacado então? Se a gente não tem valor, pessoal. Você aí que está dizendo, eu sou um coitado, eu não tenho valor nessa vida, ai meu Deus, ninguém, eu sou pobre, né? Mas por que somos atacados? A gente não é nada. Por que estão preocupados com a gente? Entende, pessoal? A gente tem valor, a gente é original, tem a originalidade que Deus fez a gente, tá, pessoal? Então, ele fala, é diferente em nossa história. Por isso, atributo e desejo e todas essas variáveis entram na conta na hora de dar significado à vida. Então, por isso ele está dizendo, esses todos os atributos entram na conta, na conta espiritual sua, na hora de dar significado à vida. Então, de acordo com a sua história, o que você está vivenciando, as influências, tudo que você passa. Então, uma pessoa que vive em uma riqueza, ela não sabe
as coisas aqui que eu estou passando, que eu moro em uma periferia. Ela não sabe que eu estou experimentando. Entende? Porque a concepção da história dela é diferente. E isso vai contar na hora de você dar significado à vida. Por isso, tá, pessoal? As pessoas ficam colocando, principalmente a gente que é de baixa renda aqui, nessa ideia, colocando que você não é nada na vida. A pessoa é um zero à esquerda. Isso acontece dentro da até própria família, né? Ah, você é um vagabundo, você é um zero, você não vai dar, você não vai prestar para nada aí. Isso é falado até por mãe, por tia, por pai, sabe? É falado, você é um vagabundo mesmo, você não presta para nada. Você já ouviu essa fala por aí, pessoal? Eu acho que essa fala é corriqueira, tá? Em várias famílias, em vários contextos, tá? Até em contexto de escola, tá? Em vários lugares, tá, pessoal? Para querer o quê? Que você, a sua consciência, conceba que você não é nada, né? Porque você mora em certo lugar, em uma realidade, então fazendo com que sua autoestima fique lá embaixo. Por isso, tá, pessoal? A maioria do que da onde moram aqui, né, na periferia onde a gente mora, nossa, as autoestimas dessas pessoas são baixíssimas, tá? E a maioria se entrega a substância, né, lícita, ilícita, né? Vocês sabem quais são as substâncias, não preciso falar, tá? Então começa a entrar nesse processo, então começa a se destruir por causa de concepção de palavra. E ela não sabendo que ela é original, é algo especial para Deus. Está dormindo, então precisa acordar essas pessoas. Entende? Ela vê o valor, ela sabe que ela é um filho de Deus, ela tomar a posição de um filho de Deus, então ela precisa tomar consciência. Então, estou tentando fazer isso aqui, tá? Mas é difícil, tá? É difícil, então. E isso, tá? Vai passar por vários processos essas pessoas. A gente tem que entender isso, tá, pessoal? Que é normal essas pessoas terem esse tipo de comportamento. Entende ou não? Tá? Então, é isso que a gente precisa, tá? Ter consciência disso, tá? Então, é o que ele fala. Significado da vida. Então, cada história vai trazer um significado na vida. O que mais, pessoal? Vamos lá. Ele fala, ao entrar em contato consigo mesmo, então, quando você começa a trabalhar espiritual, começa a entrar em contato com o seu eu interior, com a sua eu superior, com a sua essência divina, o que é que acontece? É possível encontrar incongruência ou questões dentro de si mesmo que não está de acordo com o modo como vê a vida atualmente. Então, você vai começar, quando você começa a se conectar, né, que é o despertar, que é essa conexão com a espiritualidade, você começa a ver coisa incongruência. Nossa, eu estou fazendo coisa porque vem trazendo a consciência à luz para você. Você vê, teve muita coisa que eu fiz aí, tá, pessoal? Que eu digo, nossa, por que eu estou fazendo isso? Mas porque eu estava sendo incentivado pela sociedade, pela religião, pela política, né? Por vários contextos. Mas quando a gente começa a trabalhar, começa a entrar em contato consigo mesmo, que é essa parte divina, então é possível encontrar incongruência e questões dentro de si mesmo, da gente, né? Que não está de acordo com o modo como vê a vida atualmente. Então não está de acordo com aquilo que a gente veio fazer, né? Aí ele fala, e vê a si questionar como poderia
maximizar sua felicidade. Então, a gente vê aquilo que está maximizando a nossa felicidade, que é esse contato com Deus, com a espiritualidade. Então, a gente está se afastando. Por quê, pessoal? A gente está dormindo, tá? A Matrix está aproveitando, criando distrações para a gente se afastar de si mesmo, da nossa espiritualidade e nos afastar de Deus. Esse é o propósito dele. Tudo aí foi colocado para isso. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é uma verdade que ninguém tá vendo. Aí ele fala, maximizar, então, né, sua felicidade em realização pessoal, gerando mais resultado positivo, mais direção que se quer seguir. Então, quando a gente entra em contato, isso tudo vai acontecer, tá, pessoal? A gente vai questionar, vai entrar naquela a maximização, né, da nossa felicidade. Então a gente vai ver então realização pessoais, né, da alma, gerando mais resultado positivo. Então frequências. Então a gente vai começar a trabalhar, vai gerar mais resultado positivo. A gente vai estar mais feliz, então com a vibração mais elevada, né? Porque aqui só está tentando aqui nessa, só está tentando derrubar a sua frequência. Para que você não aconteça o quê? Para que você não se conecte com Deus, não trabalhe a sua espiritualidade, tá? Então, por isso, o trabalho do inimigo é isso. E você fica afastado de Deus. Então, e quando a pessoa está afastada de Deus, o que é que acontece? Está morto espiritualmente. A morte espiritual representa essa separação que a gente tem de Deus. Eu já gravei um vídeo explicando sobre isso, né, pessoal? Lembra ou não? Eu vou tomar um chá aqui para ver se você lembra. Tá aí, você vê que quando eu vou falando as coisas, eu vou lembrando até do vídeo que eu já gravei, né? Eu não sei se o YouTube se invocou aí com a minha cara gorda e mandou, e mandou embora, tá, pessoal? Eu não sei. Mas ele fala isso. Então, vai gerar mais resultado positivo na direção que se quer seguir. Então, na direção que se deve seguir, que é a direção espiritual. Então, a gente vai gerando resultado positivo nessa direção. Porque existe uma direção. Direção significa o quê? A gente pegar um caminho certo. Qual é o caminho certo, pessoal? Para a sua consciência. Qual é o caminho certo? Coloca aí nos comentários. Qual é o caminho espiritual da nossa consciência? Quem foi aqui que disse que é o caminho, a verdade e a vida? Entende? Então, muitos pensam, porque Cristo roubaram os textos, né? A matrix religiosa roubaram esses textos. Muito pensa que quando está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então é o caminho do templo dele, da religiosidade dele. Mas não é isso. Então roubaram esse texto, tá? E colocaram nessa matrix religiosa. Por isso que eu tenho que explicar em relação a isso, pessoal. Eu uso aqui as escrituras, eu sou colocado como algum religioso. Já falei vários contextos aqui, muitas coisas, tá? Variada, psicologia, psicanálise, estudo das escrituras, então já misturei tudo isso aqui. E teve pessoas que vieram me perguntar, você é evangélico, é católico, é espírita, é budista? Né? Porque eu falo de meditação também, então a maioria das pessoas pensa que quem só medita é os budistas. Você é budista? Você é o quê? Já teve gente que me perguntou isso, pessoal. Tá? Eu sou filho de Deus. Tá? Eu sou filho de Deus, tá? Eu sou um espiritual.
Mas eu sei porque existe esse quadrado aqui, né, religioso, né? Cada um com o seu ismo. Por isso que diz catolicismo, cristianismo, tudo com seu ismo, né? Budismo, né? Espiritismo, tudo com seu ismo aí. Então, existe esses ismos aí, tá? Que essa pessoa queria me encaixar em alguma desses formatos que existe aqui nessa realidade. Entende? Não quer deixar a gente que é livre espiritualmente, livre dessas coisas. Agora, eu uso vários textos, vários contextos de vários desses grupos. É por isso que confunde você, tá? Porque o que interessa para a gente que é espiritual é o conhecimento verdadeiro. Não interessa mas essa da fonte, você pegou da fonte lá do espiritismo, do católico. Como é? Entende? Não existe isso aqui. A gente pega aquilo que tem verdade. E nesses contextos existe verdade também. Tem engano? O engano é grande? É grande. Mas tem lá porque eles não vão usar só mentira, pessoal. Entenda isso. A matrix religiosa, os falsos profetas, ele não vai só usar mentira. Ele vai ter que usar uma verdade e distorcer essa verdade. É isso que a maioria dos falsos profetas faz. Entenda isso, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, a maioria das pessoas se descobre não está feliz como gostaria. Então, né? Então, nesse processo, tá, pessoal? De entrar em contato consigo mesmo, com a sua essência, o que é que acontece? As pessoas, né? A maioria das pessoas se descobre que não estão felizes. A vida que ela levava dizendo que ela era feliz, mas ela verdadeiramente não era feliz. Já teve pessoas que falou isso aqui, tá, pessoal? Eu só conhecia esse Deus, a espiritualidade, de ouvir falar, mas eu nunca senti. Então, agora ela está sentindo a alegria, agora ela está entrando em contato com a espiritualidade, com o Deus dela, tá, pessoal? O Deus que está na consciência dela. Agora que ela está experimentando essa felicidade. Então, é que muitas pessoas descobrem que não estão felizes quanto gostaria que tivesse, né? Ele vai falar, por isso na crise existencial, então, bate a crise existencial, é um processo também, tá, pessoal? Para que você venha para a espiritualidade verdadeiramente. Porque é o vazio, né? Aquela crise, aí você está entrando em crise, aí nada aqui lhe satisfaz, então você tá, nada encaixa para você, então você entra nessa crise, tá? Quem é que entra, pessoal? A sua consciência, porque ela começa a querer se encaixar no propósito dela. Mas quando a pessoa não tem consciência, ela não vai saber que ela pode encontrar isso dentro dela, pessoal. O significado, o sentido da vida. Tá? Então ele fala, por isso na crise existencial, procure encontrar o caminho de vida que seja coerente com valores e princípios, né, espirituais, que é o quê? Você vai ter que buscar esse caminho de vida. O caminho da vida é quem, pessoal? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é o caminho da vida, pessoal? Para a nossa consciência. Quem é? Coloca aí nos comentários, tá? Se vocês me assistem, se vocês estão acompanhando a novela. Então, coloca aí. Então, que seja coerente com os valores e princípios espirituais, que é o quê? A ética e a moral. E o desejo, né? E os desejos da alma, que pode ocorrer de diversas maneiras, para muitas pessoas. Então, para algumas pessoas vai acontecer de diferente maneira, mas é o mesmo resultado. Para você encontrar o sentido da vida.
tá? Então, é em contato consigo mesmo. Isso vai acontecer. Então, nessa crise existencial, procure essas coisas espirituais. Procure a conexão verdadeira e você vai encontrar o caminho, tá? Ele fala para muitas pessoas, essas mudanças podem vir de forma gradual. Então, não é de uma forma assim, rapidamente vai um passe de mágica, né? Você entrou na igreja como os evangélicos, aceitou Jesus, aí se vai de pronto, agora, agora eu sou espiritual, agora, né? Não é assim, pessoal. Ela vem de forma gradual, então é um processo do despertar consciencial que você vai crescendo. Quanto mais você vai crescendo na consciência, mais você vai entrando nessa mudança. Você vai havendo mudança interior dentro disso. Aí ele fala, como constante, como um esforço derivado de reflexões constantes. Então, vai ser aquele esforço que você está fazendo em buscar trabalhar essa espiritualidade constante, né? Dia a dia. E para as outras, durante uma crise existencial, por exemplo, após uma grande perda que muda o rumo da vida. Então, tem gente que pode mudar porque aconteceu algo, né? Por exemplo, pessoas que tiveram EQM, ela muda, tá, pessoal? De uma noite para o dia. Mas a gente que está no processo do despertar, a gente vai indo despertando aos poucos. Mas tem essas coisas que acontecem assim de uma noite para o dia. Por isso que eu tive a saída do corpo, a espiritualidade estava com pressa para que eu despertasse, tá? Então, a pessoa muda de uma noite para o dia, tá, pessoal? E aí ela vai ter que ir trabalhando o processo dela, tá? Continuar o processo dela, gradual. Mas acontece algo, tá? Que eles falam algo, fenômeno espiritual, que essa mente, essa coisa dá 360 graus. É uma mudança rápida. Tem outras pessoas que vão ainda, pessoal, no processo, ainda tá fazendo coisa de criancice. Ainda a gente tem que ter paciência. E ir ajudando essas consciências, tá? Para encontrar o sentido da vida dela, encontrar a maneira que ela se encaixa nessa realidade, o que é que ela veio fazer, tá? Então, tudo isso, tá, pessoal? É o processo. Então ele disse, às vezes de uma grande perda muda o rumo da vida, ou ainda resultado de todos os anos de vida. Então, o resultado de que ele vai trabalhando. Você vê aqui, eu já fiz o teste aqui com vocês. A gente já tem um ano, né? Vai completar mais do que um ano aí. Eu fiz a pergunta a vocês. Veja como era vocês, como vocês estavam vibrando, pensando, antes de conhecer meu canal e agora, depois que conhecer o meu canal. Vocês que estão assiduamente assistindo, vocês mudaram ou não? É claro, pessoal. Isso é espiritualidade. E a gente fez alguma coisa, foi para algum templo, a gente fez alguma coisa para vocês mudarem? Você entende, pessoal? Eu preciso fazer essa colocação, tá? Para que vocês percebam que a mudança, porque muitos atrelam a mudança dele de ele ir para algum templo religioso. Ah, eu mudei minha vida porque eu fui para aquela coisa. Ah, porque que aquele pastor falou que não sei o quê. Tá? Muitos atrelam isso, tá, pessoal? Eu sei que isso acontece, é normal, enquanto vocês não entendem o que é espiritualidade na sua vida. Tá? Agora, você não está em nenhum templo, você não foi para lugar nenhum, mas houve mudança em você ou não?
Coloca aí nos comentários aí se ouve ou não. Então, ele fala, a grande perda muda o rumo da vida, ou ainda resultem de todos os anos da vida. As viagens de saída do corpo, aí ó, você tem saída do corpo, pessoal? Aí teve o evangelho aqui, não, isso não existe, Bolsonaro. E experiência de quase morte, então, eu não tive experiência de quase morte, tá, pessoal? Mas eu tive saída do corpo. Ainda tenho, né? Esporadicamente ainda acontece, né? Alguma saída do corpo lúcida. Eu começo a ver o mundo espiritual, tá, pessoal? Eu começo a ter percepção que eu estou lá no mundo espiritual. Entende? Que muitos falam às vezes que até pensam que é um sonho, que é um delírio da mente, tá? Porque não entende ainda isso, tá? Às vezes tem pessoa que está acontecendo isso com ela, ela não sabe, pessoal. Tá? Então é preciso ter informações, tá? Buscar informações sobre isso, para vocês não se atemorizarem com essas coisas. Que é normal, não é sobrenatural, é normal isso acontecer com a gente, tá? Entende, pessoal? Principalmente a gente que desperta a consciência, tá? Então, ele disse, as viagens de saída do corpo e as experiências de voz são exemplos de situações que podem mudar, que podem chamar a atenção para a necessidade de reavaliar a vida e direcionar-se para o que realmente importa. Então, é isso que acontece, né? Aconteceu comigo, acho que muitas pessoas que tiveram experiência de ela teve uma mudança muito rápida, que ela mudou 360. Então, o que é que ele diz que acontece com essas pessoas? Elas dizem que são situações de que acontece com pessoas, né? Que pode chamar atenção para a necessidade de reavaliar a vida. Então, ela começa a reavaliar. Então, ela estava em uma rota, né? Por exemplo, aí aconteceu um acidente, ela sofreu um EQM, ela percebeu coisas no mundo espiritual, mas ela voltou para o corpo. Ela volta diferente. Ela não é mais a mesma pessoa. Acabou. Então ela já volta com outro olhar e essas pessoas já pensam diferente, já agem diferente. Naturalmente, né? Porque o espírito houve uma mudança na consciência da pessoa. Entende? Então, reavaliar o direcionar-se para o que realmente importa. Então, ela vai buscar aquilo que realmente importa, que é o quê? É fazer aquele propósito que ela vai fazer. Ela vai encontrar o sentido da vida de estar aqui ainda fazendo isso. Porque senão pessoas que sofreram EQM, tem pessoas que às vezes nem quer voltar, pessoal. Mas ela volta para cumprir o propósito dela. Então, ela volta para fazer aquilo que realmente importa na vida dela, que é o propósito de vida, que ela encontrou esse sentido de estar aqui, amar o próximo. Então, quando essa pessoa volta, ela volta querendo amar o próximo, fazer o bem. Então, ela muda, pessoal. Não tem o que fazer, tá? É só o que agora ela manter, buscar o significado da vida dela, o sentido da vida, e começar a colocar isso em prática. A própria espiritualidade, a intuição vai guiar ela por esse caminho. Ela começa a ter direcionamento da espiritualidade, né? O mentor fala com ela, os anjos vêm trazer recado para ela, para direcionar para ela o propósito dela. Tem muitas pessoas, tá, pessoal, que já aconteceu isso aí. Tem muito testemunho, tá? Pessoas de saída do corpo e pessoas que tiveram EQM. Então, ele fala que é um exemplo que acontece essas mudanças rápidas, né? Brusca. Mas a gente que vai despertando, vai pegando conhecimento, ao longo do tempo, gradualmente, a gente vai mudando. Tá? A gente que não
tivemos essa experiência assim tão forte, né? Porque essa experiência de EQM é muito forte, tá, pessoal? É uma coisa muito que a sua consciência se sente na alma, tá? Então não tem como a pessoa não mudar, tá, pessoal? Então, isso acontece, tá? É o exemplo que ele disse, é o exemplo de pessoas que tiveram saída do corpo, né? Lúcida, né? E experiência de quase morte. Você sabe o que é isso, pessoal? Vocês que não sabem sobre isso, pesquise sobre isso, tá? Às vezes aconteceu isso com você, você é de um grupo religioso, você tem medo de falar isso. Então, procure ajuda. Quer perguntar a mim? Venha pergunte. Se não quer, vá ao doutor Google aí. Sabe o doutor Google? Então, pergunte a ele. Ele vai ter pessoas que vai estar explicando sobre esse processo de quase morte e saída do corpo lúcida, né, pessoal? Tem muitos aí, tá? Tem muitos vídeos aí. Muita gente explicando. Eu também tenho um vídeo explicando sobre isso. Tá aqui no meu canal. Se vocês querem, né? Vocês novos que não entendem isso, tá? Teve pessoas aqui, pessoal, que me confessaram, né? Confessar, né? Aqui não é confessionário, não, tá, pessoal? Mas pessoas me contaram para mim, né? Em off, tá, pessoal? Que tiveram experiência de quase morte e saída do corpo. Pessoas do meu canal que é religiosa, que na religião dele não fala sobre isso. É proibido falar sobre isso. E pior que a Bíblia também fala sobre isso, tá, pessoal? Mas mesmo assim você vê que é uma coisa, né, que ainda as pessoas têm aquela, como é, estigma de que vai ser chamada de louca. Sou louco, sou louco. A gente aqui é louco. Então, esse é o canal, tá? Você pode contar, tá, pessoal? Se você não quer, não faz igual a mim, conta. Nos meus vídeos eu conto minhas experiências. Se vai me chamar de louco, por mim tanto faz, tá, pessoal? A mim não vai estar me causando efeito nenhum. Mas eu sei que às vezes você se importa com isso, né? Com que as pessoas vão. Você não quer ser cancelada, né? Pela família, pelos grupos mais próximos, né? Então, teve pessoas que vieram me contar em off essa experiência que elas tiveram. Experiência riquíssima, tá, pessoal? Experiência de quase morte e saída do corpo, elas vieram me contar aqui. Eu digo obrigado pela confiança, tá? E eu tratei ela, normalmente ela ficando até com medo de falar algumas coisas, né? Acho que você não vai me achar que eu tô louca não, né, irmão? Eu digo, não, que é isso? Mas é assim, pessoal. É o que acontece com as pessoas. Mas é uma experiência riquíssima que essa pessoa muda completamente, tá? Tá bom? Então, agradecer a vocês, tá, pessoal? 60 minutos, então a gente vai continuar esse estudo no próximo bloco, tá? Então, agradecer a vocês, vocês novos também aí, eu vi muitas pessoas novas, tá? Obrigado. Agradecer a vocês, agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!